Boa noite, pessoal. Então, o canal voltou. Então, cá estou eu para finalmente fazer o review do CUD 3000. Roteador AX3000 com porta 2.5 gigabit. Eu digo porta no singular porque é uma só, a outra é gigabit. E primeiro eu queria dizer que o canal parou devido a muitos fatores e esse CUD, esse roteador, ele na verdade não é meu. Então o vídeo vai ser basicamente gravações de tela, que foi o que deu tempo de eu ter com esse equipamento, né? O equipamento ele não é meu, então eu não tenho como mostrar ele fisicamente para vocês no vídeo. Mas eu acho que eu vou agregar bastante informação. Bom, ele tem 4 antenas, aqui de 5, na verdade uma para atenuação de interferência, né? Então são 4, porque ele é a X3000. Então você tem MUMAIMO 2:2 em 2.4 GHz e 2:2 em 5 GHz. E também 160 MHz. Então isso te dá uma largura de banda de 2.402 MHz em 5 GHz e 574 em 2.4 GHz. Lembrando, esse número aqui é para MUMAIMO 2:2 em 160 MHz. Esse número aqui é um 2:2 em 40 MHz. Então, na prática, é muito pouco provável que você usufrua disso. Mas é algo interessante se você mora numa área mais isolada e quer ter um proveito melhor da rede Wi-Fi, né? Você não tem tantas redes vizinhas. Sei lá, tem uma casa na praia. Ou tu mora em cidade, não tem vizinhos. Sei lá. Vejo pouco uso para ter os 160 MHz. Em prática, tem vídeo aqui no canal explicando por quê. Mas é uma coisa positiva. Aí vem toda aquela coisa, 256 dispositivos, OFDMA, MUMAIMO, tudo aquilo que a gente já falou. O FDMA é uma função do Wi-Fi 6, ele é um roteador Wi-Fi 6, acho que isso não precisa explicar, e que ele é um kit mesh, então tu compra 2, 3, 4 desse cara, espalha pela casa e tem a rede mesh. Mas bem a real, quem assiste o canal do Marinov não está interessado em basicamente nada que está escrito aqui. Né? Aplicativo, VPN, foda-se. Então, o que a gente se importa? A gente se importa com o OpenWRT. O OpenWRT, para quem não sabe, é um firmware customizado em que você pode instalar no seu roteador e você tem o controle total dele. Ah, Gabriel, como assim? Você pode atualizar esse roteador até onde você decidir que não vai mais atualizar. Então, isso evita a obsolescência programada, no sentido de você ter um equipamento que para de receber atualização de segurança e você fica vulnerável. É o jeito mais eficiente de você ter controle da sua rede, certo? E o CUD N3000 é um roteador com preço razoável. Não é barato, mas um preço bom pelo que ele entrega e que suporta o OpenWRT, certo? Tendo porta 2.5 gigabit é um bom custo-benefício, mas já falamos de OpenWRT, foi só uma introdução. Agora a gente vai falar das especificações técnicas. Então, ele tem um chip dual-core da MediaTek de 1.3 GHz, um Cortex A53. Então, falando de Cortex A53, ele é um chip ARM, então ele já usa a arquitetura do futuro. Porque do futuro, você vê computadores indo para a arquitetura ARM, você vê celular na arquitetura ARM ao mesmo tempo. Então, o roteador já usa a melhor arquitetura disponível para trabalhar, processador. Ele tem 128 MB de memória interna e tem 256 MB de memória RAM DDR3. Eles até brincam aqui no gigabit, né? Tudo que é rede eles botam gigabit, né? Porque o byte é número menor, eles gostam de botar o número maior. Enfim, falamos de Wi-Fi, falamos de antenas, a quinta antena dele e tal. A gente falou de uma porrada de coisa já. Ele dá aqui uma estimativa de alcance e tal. Que, de novo, quem assiste esse canal não se importa com isso, a gente gosta de ver os dados. Então, eu tô aqui com a homologação do FCC. Aqui ele diz quanto que trabalha, em qual a frequência dos 5 GHz e a potência máxima autorizada pelo FCC. Ah, Gabriel, mas e se eu tô em Portugal? Em portugueses que estejam me assistindo e comprei um roteador desse. Talvez ele siga a norma da União Europeia, onde você está, mas
a norma do FCC, por ser mais branda, em permitir uma potência de transmissão maior, a gente vê o limite do equipamento. Então, sei lá, eu tenho um equipamento que vai até 500 miliwatts. Se o teto é 1 watt, realmente é por volta de 1 watt o teto. Então, se eu estou com 990, eu estou perto do teto. Então, quer dizer que o roteador consegue puxar mais potência de transmissão, certo? Então, a gente tem por volta de 1 watt. E eu não estou com a tabela do 2.4 GHz aqui, infelizmente. Eu não encontrei. Eu lembro que antes de comprar eu tinha encontrado essa informação, mas não achei. Mas fica por volta de 1 watt também. Então, é mais ou menos a mesma potência de transmissão, tanto no 2.4 GHz quanto no 5 GHz. Quer dizer que você tem o melhor alcance possível pro protocolo Wi-Fi. Gabriel, tem aquele AX6000, não sei das quantas. Não, o alcance máximo é esse, 1 watt. Velocidade é outra história. Então, sei lá, se você der a sorte de ter um equipamento com 4 antenas, você vai usufruir do 4x4. Aí faz sentido você ter um AX6000. Que aí o cara tem 4 antenas de 5 GHz e eu vou lá num ponto que tem uma barrinha de sinal e aí a tua velocidade é o dobro do que seria aqui com a X6000. Desculpa, com a X3000, o dobro do X3000. Né? Mas não é o caso. Então eu digo assim, a X3000 vira o roteador intermediário, mas na verdade é o teto. Porque é muito difícil você usufruir de algo muito mais forte do que isso. Então o que vai importar mesmo são os que têm o 1 watt de transmissão. Quem não sabe, o milli é de 10 elevado a menos 3, então por isso 990 é 0,9 watt, aproximadamente. Que é quase 1. Enfim. Então a gente falou de Wi-Fi, ele tem uma porta 2.5 gigabit, a outra é gigabit. Enfim, eu sou contra essa uma porta gigabit, poderia ter as duas 2.5 gigabit, mas é perdoável pelo preço. Os outros também não tem. Tem botão de reset, tem botão WPS, tal, ele dá aqui a especificação da fonte, então 12 watts. Ele diz que o consumo vai até 11,5 só em idle 4.2, o que é uma informação interessante. Eu não parei para pesquisar não, medir, né? Pegar e medir, mas acho que o consumo é muito baixo, então não importa. Aí até ele está falando de certificações, FCC e o CE, que é o da União Europeia, né? Então, vale o FCC, a gente, aqui pro Brasil a gente considera esse. Não sei se tem homologação da Anatel falando nisso, né? Talvez no portal da Anatel tenha como consultar a transmissão exata. Aí fala aqui do peso, blá 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 blá. Fechou. Agora nós vamos para o OpenWRT. Nos meus testes funcionou perfeitamente, não tenho do que reclamar. Eu uso ele, quer dizer, o local onde ele está instalado está operando com 2 links de internet e eles fazem o failover e o load balance ao mesmo tempo, que o OpenWRT deixa você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ele soma os links e se um cai, ele consegue jogar para um, jogar para outro e dessa forma ele consegue ficar sempre online com 2 internets de operadores diferentes. Eu também uso uma rede mesh, não a da CUD, eu uso o próprio mesh do OpenWRT. Aí a gente tem vários guias que você pode pesquisar no YouTube. Então, sei lá, OpenWRT Mesh. Esse canal aqui, OneMark 50. Ele é muito bom. Eu pretendo fazer uma versão atualizada dos vídeos dele, que é uma inspiração para mim, né? Eu usei bastante guias desses aqui. Fala do It Yourself Mesh com OpenWRT. Então eu uso o meu velho de guerra Archer C60. Esse aqui. Tem vídeo no canal também. Usei ele em rede mesh com o Code. Isso não é possível no sistema de fábrica. Eu uso com o OpenWRT. Ou seja, entra na questão da obsolescência programada. Esse equipamento tem 10 anos de idade. E continua funcionando. Eu não preciso de outro. Se eu quisesse fazer no sistema de fábrica, teria que comprar 2. Veja. De novo, não é uma crítica ter que comprar 2, até porque são 2 roteadores, eu compraria 2. Se saísse do meu bolso, dinheiro, claro. Então, sobre o OpenWRT é isso. Eu também uso rede de convidados e uma VLAN específica. Tenho 3 VLANs na rede e repasso elas no mesh via trunk, que é um túnel. Tu aponta o IP de destino e passa um túnel.
É, literalmente como se fosse um túnel. Você pega o tráfego, você vai encapsular, passa pelo túnel, e na outra ponta você abre o túnel e passa as VLANs. Então, eu tenho uma rede de convidados que eu ando entre os pontos de Wi-Fi, caso o CUD M3000 e o Archer C60, e eles conversam entre si e funciona, dadas as limitações de hardware do segundo ponto, incrivelmente bem. Isso que eu tenho para dizer a respeito disso. Também uso atualizações automáticas de firmware no OpenWRT, coisa que o firmware oficial suporta também. Então eu literalmente configurei uma vez, por precaução fiz um backup dessa configuração, e a partir daí é só correr para o abraço, não preciso mexer mais, exceto quando der algum problema, mas até o momento não tem problema nenhum. E ele segue atualizando o sistema via... Eu não lembro o nome do pacote, mas tem um pacote do OpenWRT que faz atualização automática. Em breve teremos vídeos no canal sobre configuração de roteadores com OpenWRT, certo? Então tudo que eu tinha para dizer sobre OpenWRT eu disse. Agora eu vou passar nos registros aqui que eu tenho do... como que fala? Do firmware da Code, o firmware stock. Inclusive, para os mais atentos, já viram aqui que é uma versão customizada do OpenWRT. Inclusive, a instalação do OpenWRT nesse roteador não exige cabo serial, não exige que você desmonte o roteador. É só você subir uma versão antiga do firmware da Code, instalar um firmware intermediário, como eles chamam, para fazer a, como eles também chamam, conversão para OpenWRT. Isso também é fornecido pelo próprio fabricante. E aí você instala a versão mainstream do OpenWRT, versão oficial. E aí eu vou passar um pouco aqui pelo sistema, pela minha gravação de tela que eu tenho. Então ele mostra aqui, deixa eu voltar, que status, a malha, a mesh que existe, aí tem o nome do dispositivo nessa malha, a quantidade de clientes conectados, o IP da minha WAN, que obviamente não é esse, porque esse vídeo é de outubro do ano passado, então não tem para mostrar, o IP da LAN, que é esse aqui, e o nome do meu Wi-Fi, certo? Ele também suporta o modo de repetidor sem fio, sensor sem fio, WISP, cliente. A diferença do repetidor para o cliente é, o repetidor ele é uma ponte transparente. O cliente ele usa o Relay D do OpenWRT, então ele não é uma ponte transparente. O roteador ainda atua como intermediário, digamos assim. Então, se você abrir um scanner de rede, sei lá, o Fling é um aplicativo que tem para Android, você vai ver que quando você tem ele como extensor sem fio, você vai notar que é possível você ver todos os equipamentos conectados numa lista só. Quando ele é Relay D, você só vê de forma transparente aqueles que estão dentro do mesmo nó. Então você não consegue ver quem está do outro lado. Embora você consiga pingar quem está do outro lado, né? Deve ter alguma especificidade técnica de firewall para explicar por que isso acontece. Mas eu não sei explicar, então, prosseguindo. Modo da WAN, suporta PPPoE, todos os padrões que se espera, modo WISP, rede wireless, ele não está mostrando minha senha, então aqui eu vou avançar. 2.4 GHz, ele deixa você escolher o modo BG, NG, BG, AX, enfim, canal, largura do canal, potência de transmissão. Aí vale a curiosidade, a Code assinou um termo com o governo americano para... Melhor, o governo americano não, com o FCC para não permitir que ele opere no canal 12 ou 13 nos Estados Unidos. Mas isso parece não afetar a versão brasileira, ainda bem. Canal de 5 GHz, criptografia, WPA2, WPA3, WPA, todas essas estão aqui. Vamos avançar um pouco. VPN integrado, tu pode criar tanto um servidor de VPN para acesso remoto, como conectar em um VPN. Portal cativo, que é aqueles portais de login que você tem, que você pode, vou dar play aqui, tu pode criar, e aí acho que você usa algo na nuvem, um servidor local para fazer isso, não é no próprio roteador. Tem atualização de firmware ali embaixo. Tem controle dos pais, tu pode criar um perfil e bloquear determinados sites. Alô, Leifelca.
Tu pode definir tempo online para um determinado dispositivo. Na verdade, aqui é feito com perfis. Então, seria a criança 1, tu cria o perfil da criança 1 e joga os dispositivos dela aqui. Eu vou avançar para o vídeo não ficar tão longo e tal. Aí tu pode criar uma rede de convidados também. Então, uma rede de convidados, ela isola os dispositivos. Também suporta filtro de acesso dentro da rede de convidados. Então, você pode filtrar o Mac tanto dos dispositivos que vão conectar na rede principal quanto na rede de convidados. O que é um ponto bem positivo, alguns roteadores não fazem isso. Então, se alguém invadir tua rede, tu tem que trocar a senha desse SSID de convidados. Aqui não, ele tem a função. Opções de DHCP, IPv6, IGMP, aí já são opções mais avançadas que... Isso aqui se mexe, se eu não me engano, para tu fazer... Ou é acesso remoto ou é IPTV. Posso estar errado. Caso engane. Né? QoS que tu pode atribuir uma taxa de download, uma de upload para o endereço MAC. Então, a ideia não é nem fazer quality of service. É this quality of service. A ideia é você limitar alguém que usa demais, né? Embora você possa usar isso para melhorar o serviço, né? Quality of service, né? Qualidade do serviço, qualidade da internet, né? Essa ideia é você equalizar bandas. Bandas não, a banda larga, né? Aí ele também suporta DNS over TLS, que a ideia é que você passa o tráfego DNS criptografado, então não dá para você interceptar o que está acontecendo no meio, só o servidor destino e tu sabe que está acessando. Então tem aqui outras opções avançadas, proteção para você não vazar tráfego, né? Então pode usar isso. Embora boa parte dos sistemas operacionais tenham esse recurso de segurança, e cabe a você ativar ou não, cabe o provedor de internet entregar isso ou não, certo? DDNS, isso aqui é para você associar um nome de domínio ao teu IP. Então tu pode usar um serviço tipo DDNS, cujo nome do protocolo é esse mesmo. Aliás, minta, o NoIP, troquei o nome do site. Eu usava o NoIP. DuckDNS, que pode usar tanto em IPv4 quanto em IPv6. Ele até te dá porrada de opção aqui. Vamos avançar. Rotas estáticas IPv4 e IPv6. Em IPv6 é raro você ter em roteador residencial. É um absurdo não ter. Gatilho de porta, abertura de portas também está presente. Então, quando a abertura de portas tu usa quando você quer... Aliás, aqui está com port forward, né? Então, encaminhamento de porta tu usa quando tu quer abrir uma porta para um dispositivo. O gatilho de porta tu usa quando tu quer abrir a porta para todo mundo que está na rede. Só que aí um cara pode usar a porta de cada vez, né? Enfim, eu não vou me aprofundar exatamente no que cada uma das opções, senão o vídeo fica gigante. DMZ, tu abrir todas as portas para um dispositivo e cabe a regra do gatilho. Se um cara estiver usando a porta está aberta, não interessa, só um cara pode comunicar de cada vez. Detecção online, TTL, isso aqui tem a ver com tempo de pacote. Pode aumentar o tempo de vida. O Wacom LAN, tu pode colocar o endereço MAC do seu computador, do seu dispositivo e mandar o roteador acordar esse aparelho pela rede em determinado horário. Isso é útil, sei lá, tem um computador num comércio e o comércio abre às 8 da manhã e você pode colocar para ligar todos os computadores às 8 horas da manhã sem que alguém tenha que ligar esse computador, né? Então, é um caso de uso. Ou um servidor que você usa durante o dia e ele desliga automaticamente durante a noite. E aí você quer ligar o servidor, porque tá para servir. Não é você que tem que servir o servidor. Então ele tem que funcionar sozinho, certo? Então, caso de uso. Plug and Play é o PNP, desativem. Ele funciona direitinho com isso aqui, mas é um furo de segurança. Tu abre possibilidade de abrirem uma porta na sua rede, né? Lembrando que tudo que eu estou falando aqui dessas opções vale para qualquer roteador. A explicação, então não é algo do Code 3000. Firewall, filtro de MAC. Aí o filtro de MAC é global para aquele Wi-Fi principal, né?
e permitir só listado, permitir todos exceto listados, tudo isso. Filtro de domínio, que a ideia é você, pelo que eu entendi, é você bloquear algum domínio. Programação de Wi-Fi, um horário de funcionamento, e aqui embaixo o basicão, né? Horário, atualização, backup, administração, conta de administrador. Eu vou avançar, ó. Programação do Wi-Fi é dessa forma. Eu vou deixar o vídeo rolando aí. Controle do LED para você. Como que eu posso dizer? Você dizer quando o LED vai ficar aceso ou não. Ele tem um LED frontal, né? Troca de senha, idioma. Ele suporta todos os idiomas que estão embarcados nessa build. Reinício automático. Reiniciar, redefinir, controle do. Tem R069, um protocolo para provedor de internet acessar remotamente para mim, né? Aqui a aba de diagnóstico, né? Tu pode fazer testes de conexão e tem um log do sistema aqui. Enfim, é isso do firmware estoque original, certo? Então, agora vem a parte do vídeo. Para quem que eu recomendo esse roteador? Para você que não tem dinheiro e precisa de um roteador, compra esse, é melhor do que comprar outros que não suportem o OpenWRT, né? Ah, Gabriel, tá me chamando de pobre? Não, de forma alguma. Eu digo isso porque ele tem uma limitação clara de suportar duas bandas, ele é dual band. Agora, se você entrar na Table of Hardware do OpenWRT, agora a gente está no ponto que já para escalar para 6 GHz, né? Tu mora num condomínio, um prédio ou de casa, uma área urbana muito congestionada, tu não vai comprar isso aqui para melhorar o seu Wi-Fi, não vai dar certo. A não ser que você compre dois e você atenue ruído com base na força bruta. Então, joga o sinal muito forte e tenta ver o que dá, né? Mas não é uma solução inteligente. É uma solução barata e porca, né? Enfim. Veja só, roteadores aqui suportados e que tem os 6 GHz. Começar que a maioria deles não tem no Brasil. Vamos pegar esse Linksys aqui, ó. Linksys MX 8500. Abri no eBay, quer ver? eBay. Nem vou abrir porque deve cair o imposto ainda. R$ 2.000. Eu nem vou olhar o resto. Esquece. Tipo, esquece isso aqui. É um investimento que não compensa no Brasil ainda. Mas é o investimento correto de se fazer. Ah, para ler ativos. Compra um ponto de acesso com suporte VLANs e compra um computador para usar como roteador OpenWRT. É a melhor solução que tu pode ter num preço até R$ 2.000. Que aí veja, você teria um computador e um ponto de acesso. Ali você compraria um só e ainda estaria devendo, né? Enfim, então eu considero a opção brasileira melhor, o Code M3000 para Wi-Fi dual band. Essa é a limitação. Então não compre achando que isso aqui vai melhorar o seu Wi-Fi, porque se você já tem um ponto de acesso Wi-Fi 6, eu, por exemplo, tenho um Archer AX72 e vivo olhando esse cara aqui para comprar. Mas eu olho e penso, bom, eu compraria um cara desse só para ter o 2.5 gigabit e o OpenWRT. Então para que eu vou comprar? Se o meu AX5400 é melhor que ele no papel. Veja só. Aí você entra num problema de lógica, né? De isso que eu tô comprando faz sentido. Enfim. Então eu recomendo esse cara para você que não tem um roteador Wi-Fi 6 ainda e vai para o Wi-Fi 6 agora, para você que quer ter uma rede mesh estável, um roteador que preste. Esse aqui atende muito bem muitos dispositivos. Eu já fiz testes nele até com o AdGuard rodando nele, então um bloqueio de anúncios embutido nele totalmente local. Não é um DNS na nuvem ou algo assim, então é um equipamento que é equipamento extremamente capaz, digamos assim. Suporte o sistema bom e é basicamente isso que eu tenho para falar para vocês. Ah, Gabriel, posso usar ele no firmware stock? Pode. Fique ciente disso que eu vou mostrar agora. Setembro de 2025, a última atualização. Se eu entrar aqui, OpenWRT. Vamos lá. A última versão estável ela foi lançada 27 de março.
Ah, Gabriel, você tá dizendo que eles têm que implementar logo a última versão? Não, não tô dizendo isso, mas pelo menos manda os patches de segurança. Né? Então, sempre use o OpenWRT. Priorize usar soluções 100% baseadas nele. Exceto quando o preço é proibitivo, que aí eu guiei vocês aí com uma opção. Mas aí o vídeo tá longo, tô perdendo retenção, mas o que importa é eu falei que precisa ser dito. Né? Cuja de 3000 tá de nota 10. Tem roteadores deles também que suportam o OpenWRT. Dá uma passadinha aqui no site. Ó. Então, excluir o Wi-Fi 7. O Wi-Fi 7 está muito novo para isso aí. Então, esse cara aqui suporta, esse aqui suporta. Acho que todos esses daqui suportam. Né? Até se tivesse aqui um AX1800, já dava bom para todo mundo. Né? Como eu disse, é muito difícil você usar a vantagem do AX3000 em largura de banda no 5 GHz. Não dá, cara. Você cai no padrão, você cai no DFS. Passou um avião, caiu o sinal do Wi-Fi. E quando não cai no DFS, é proibitivo o ambiente que você está. Então, eu desisti dessa tecnologia, embora ela esteja aqui, então, caso você queira usar, enfim. Então, esse é o vídeo, pessoal. Recomendo a compra, nos casos que eu disse, né? Então, se você quer um Wi-Fi melhor e você já tem Wi-Fi 6, segura o bolso, que em breve deve sair os roteadores 6 GHz. Então, é isso, pessoal. Falou!